do Senhor Jesus, tudo bem? Vou trazer aqui uma reflexão sobre o que o apóstolo Paulo falou no seu discurso em Atenas, na sinagoga. Basicamente o que está no versículo 24 e 25 do 17º capítulo de Atos, Atos 17, versículos 24 e 25. E isso aqui é o tema sobre Deus que habita dentro de nós. Deus que não habita no templo feito por mãos de homens. E Deus que faz morada no nosso coração. O Deus que tudo fez. Que dá o ar a tudo que respira. Vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, ele não necessita do meu dinheiro, do seu dinheiro, das nossas finanças. Como é que a gente pode servir a Deus através das nossas finanças? Aqui está dizendo que Deus não habita, no versículo 24, em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós, que nós somos santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo é mais uma pessoa da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Então, como é que você serve a Deus com os seus recursos? Abençoando a vida de alguém. Eu tenho visto aí pessoas, a gente tem conhecimento de vídeos, e visto pessoas em cultos, em situações assim, fazendo movimentos estranhos, falando que Deus mandou falar isso, vendo anjo. Tem gente que vê anjo em culto, mas não consegue enxergar o seu vizinho passando necessidade, o seu irmão na igreja, muitas das vezes ali do seu lado, precisando de uma ajuda, de um auxílio. Mas ela vê um anjo, que é mentira. Na minha opinião, é mentira. Né? Pode acontecer? Talvez possa. Talvez possa, talvez não. Mas a pessoa, ela tem uma suposta espiritualidade para ver um anjo, para ver uma espada de fogo, para ver demônio, mas ela não vê o mal que acomete a vida daquele que às vezes está do lado dela. O mal que acomete muitas das vezes uma pessoa próxima, um vizinho, ou alguém que ela passou pela rua. Deus, ele não depende do nosso recurso. Deus o criou, é dono de todo ouro e de toda prata. Mas aí você está dizendo que não devemos contribuir na igreja? Sim, acredito que sim. Tá? Você pode contribuir na igreja, ainda mais se você tem ali uma liderança, um pastor que trabalha ali em tempo integral para aconselhar, para orientar, para rir, para chorar junto com você, para te ajudar a conduzir a sua vida de acordo com a vontade e os ensinamentos da palavra de Deus. Aí sim, essa pessoa, ela é digna do salário que ela recebe. O que não é certo é a pessoa dizer que você precisa dar tudo que você tem em campanhas, em sacrifícios, em troca de alguma coisa, como se fosse uma barganha com Deus. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é dono e criador de tudo que a gente vê. Né? Ele tem um controle de tudo. E como ele não precisa de nada que a gente tem, Deus, ele gostaria, ou ele se satisfaz com a nossa adoração sincera. Adoração essa que é vista no serviço e na assistência ao nosso próximo. Então, não se iluda, não deixe de proporcionar para sua família, tá, momentos de presença sua, de comunhão, momentos de lazer para sua família. Tem momentos que você vai passar dificuldade, que você vai ficar desempregado, que as finanças não vão ser suficientes, mas isso é por um breve momento. Ora a Deus que ele vai abrir uma porta para você, ele vai abrir uma porta para mim, ele abre uma porta onde não tem, uma porta grande e oportuna para o trabalho. O que você não pode é achar que dando tudo que você tem para Deus, ou quase tudo que você tem para Deus, você está
plantando algo e aguardando uma colheita que não virá. Investe o seu dinheiro em alguma coisa, busque orientação. Seja um leitor assíduo da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. A palavra de Deus, ela veio para nos trazer liberdade e não aprisionamento, através de medo, opressão, acusações. Muitos líderes usam a pressão e a acusação para poder tirar aquilo que nós temos de recurso. Tá? Eu já fui de uma denominação onde a gente, de tempos em tempos, tinha que entregar tudo que tínhamos, né? Em forma de voto, em forma de confiança em Deus, de sacrifício por um algo maior. Eu acredito que através da sua oferta na vida de alguém, Deus vai te abrir uma porta, mas se Ele não abrir, você ajudou alguém. Você acumulou uma pedra na sua coroa, que diz a palavra de Deus, que ganha almas é sábio. Que ganha almas é sábio, montou a brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, sejamos conscientes de tudo aquilo que nós precisamos fazer. O evangelho, ele é simples. Mateus 25, a partir do versículo 31, se eu não me engano, tem ali onde Jesus diz sobre o juízo final. Encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Fé para quê? Fé para ajudar, fé para servir. Logo no versículo seguinte ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aquilo que nós já conhecemos, né? Mas eu vejo algumas pessoas, boa parte dos cristãos, uns até defendem ferrenhamente, né, essa agonia de líderes religiosos por dinheiro. Se você está numa situação difícil, vai na sua igreja pedir ajuda, e não são todas, existem as suas exceções, e são raras as exceções, mas existe, e você depender de uma ajuda financeira, já falei isso aqui em outros vídeos, dificilmente você terá recurso para pagar um aluguel que você não vai conseguir honrar naquele mês que perdeu seu emprego ou porque está passando por um momento difícil, não. Mas quando a denominação não é igreja, porque a igreja é um organismo vivo em movimento. Por isso que Jesus falou em Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja em si é um organismo vivo e orgânico, em movimento. Orgânico, que cresce a todo instante. Não é verdade? Igreja não é aquele ajuntamento que a gente vê semanalmente ou diariamente naquela edificação, naquela construção, que, diga-se de passagem, nós lemos aqui agora que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, igreja é um movimento salvífico em direção àqueles que estão perdidos, né? Igreja é aquela pessoa que, sabendo da dificuldade do irmão ou de um próximo, ele divide o pouco que tem. Isso é ser igreja. Isso é ser amado por Deus. Isso é bom, meus irmãos, porque a gente vai ver no dia do Senhor, no dia da salvação, no dia da redenção, os que serão chamados de bodes e os que serão chamados de ovelha. Pense nisso. Você é a morada do Espírito Santo. Você é o templo. Você é a habitação do Deus Altíssimo, que desceu e se entregou por cada um de nós, por todo aquele que será salvo através da fé nele. A Deus a honra e a glória por isso. A Deus a honra e a glória por isso. Deus te abençoe.